Não é de hoje que Caim mata Abel, mas é de hoje que Caim mata Abel em nome da lógica e em seguida exige a legião da honra. É uma das passagens muito lúcidas de Albert Camus, de uma conferência que ele deu em sua viagem por diferentes países da América do Sul, inclusive o Brasil, no ano de 1949, no imediato pós-guerra, tratando do tema da regeneração possível dos valores na sociedade ocidental e, sobretudo, na Europa, dizimada pelas guerras. Um tema que ecoa muito com o cenário contemporâneo que a gente vê e o que eu queria trazer para discussão a partir dessa incrível conferência, ainda pouco conhecida, desse grande intelectual que foi dada aqui no nosso país. Então, vamos ao vídeo. Olá, o meu nome é Matheus Benites. Se você está me conhecendo agora, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder mais vídeos como esse sobre filosofia e sobre cultura. Toda semana, agora eu estou tentando publicar 3 vezes na semana. Vocês continuando assistindo e interagindo vão ajudar a essa estabilidade continuar toda segunda, quinta e sábado. Bom, como vocês sabem, Camus foi um pensador absurdista. Suas obras na filosofia de grande peso são O Mito de Sísifo e, posteriormente, O Homem Revoltado. Obra que Camus estava escrevendo no período que ele veio ao Brasil, à América do Sul, e deu essa conferência chamada O Tempo dos Assassinos. Ela se encontra publicada nessa antologia, Camus, o Viajante, publicada também com outros textos de Camus sobre o Brasil, incluindo o conto A Pedra que Cresce, que ele escreveu a partir de sua experiência no Brasil e, sobretudo, na cidade de Iguape, que eu adaptei para o cinema em um curta-metragem que você pode assistir aqui no meu canal, clicando aqui no card aqui em cima. Camus diz em certa passagem: numa civilização em que o assassinato e a violência já são doutrinas a ponto de se transformar em instituições, os carrascos têm todo o direito de entrar para a estrutura administrativa. Nas mais diferentes partes do mundo, os executores já se instalaram nas cadeias ministeriais. Eles apenas substituíram o machado pela tinta. Isso se reflete muito, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração, que o Camus vai condenar, assim como ele vai condenar os campos soviéticos, não só os nazistas, o que vai levar o autor a um certo ostracismo por parte da intelectualidade do período, sobretudo Jean-Paul Sartre, que se alinhou muito ao marxismo. E a grande crítica de Camus, que é o fio da meada dessa conferência e da sua obra O Homem Revoltado, é que, para ele, o materialismo histórico é tão danoso quanto o niilismo. Ambas são respostas ao vazio da metafísica, ao vazio deixado por essa mudança paradigmática de relação com o mundo e de compreensão do mundo que o Nietzsche chamou de morte de Deus. Uma vez que a gente rejeita a noção de uma verdade absoluta, de um ser divino, com a ciência moderna, com o iluminismo, a gente se vê numa opção que é o vazio absoluto. É o que se expressa no livro de Dostoiévski, Irmãos Karamazov, Os Irmãos Karamazov, em que há a famosa frase: se Deus não existe, tudo é permitido. Curiosamente, eu faço um parênteses com o que a gente vê hoje sendo perpetrado por terroristas do Hamas no Oriente Médio. Se Deus existe, tudo é permitido também, pois lá eles ainda estão matando em nome de religião, ao passo que o nazismo matou em nome de ideologia. Então, o problema passa a ser a justificativa do assassinato e do terror. Não importa se motivada por algo transcendente ou por algo imanente, como o materialismo histórico, a promessa de uma sociedade perfeita no seio do desenvolvimento histórico. Algo que começa a entrar em jogo na filosofia alemã com o próprio Kant e, sobretudo, com Hegel. Para ele, a natureza é secundária, é abstrato. O que é concreto é o espírito, o que é concreto é o pensamento.
o que é algo muito profundo e muito significativo para a direção que o pensamento ocidental vai tomar. Hegel diz algo mais ousado do que as teologias, como a teologia cristã, que prega um paraíso posterior, numa outra instância, a partir da salvação da alma. Segundo Hegel, não precisa salvar a alma na transcendência. Basta que a história aconteça para levar ao paraíso na imanência, né? Nesse mundo aqui. E o Kant, antes do Hegel, já falava isso em outros termos, com a paz perpétua ou a sociedade cosmopolita. Então, o Camus ele se reporta diretamente a essas filosofias como a raiz desse desenvolvimento que tomou rumos muito sombrios. A Europa está doente porque nela o ato de matar um ser humano pode ser encarado sem o horror e o escândalo que deveria provocar. Voltando à questão do totalitarismo e do nazismo, sobretudo, com Adolf Eichmann, a grande mente por trás dos campos de concentração, que matou mais de 6 milhões de judeus, entre outras pessoas, dizia que era apenas um seguidor de ordens. Mandava matar as pessoas como se estivesse assinando um boleto. Então não tinha mais esse horror. A pessoa foi desprovida de sua humanidade. Ela passou a ser uma silhueta, pautada, enxergada pelo filtro da ideologia. Hannah Arendt é quem faz o trabalho lapidar a esse respeito. Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, que mostra como que o mal deixou de ter um caráter necessariamente pernicioso, malvado por trás, como no caso de Hitler ou Lúcifer. Ele passou a ser executado como uma tarefa do dia a dia, como uma tarefa administrativa. Camus vai dizer como nós chegamos a isso e como nós podemos sair disso. Ele diz, chegamos a isso pelo pensamento. Não se pensa mal por ser um assassino, mas se é um assassino, por pensar mal. Um exemplo de mau pensamento é o niilismo. Ele vai dizer, quando achamos que nada faz sentido, é preciso concluir que quem tem razão é quem é bem-sucedido. A única regra é se mostrar o mais eficaz, ou seja, o mais forte. O que é endossado pela declaração de Simone Weil. A história oficial consiste em acreditar na palavra dos assassinos. Essa ideia falsa, assim como a ideia falsa do materialismo histórico, segundo Camus, foram essas ideias falsas, portanto, que deixaram a Europa doente, inocularam nela o vírus da eficácia e tornaram o assassinato necessário. Ser eficaz é a grande palavra da ordem hoje em dia. E na medida em que deixamos a eficácia por desespero ou por lógica, é nessa exata medida que somos todos responsáveis pelos assassinatos da história. E o que Camus propõe para que nós possamos sair desse duplo descaminho? Ele propõe a moral dos revoltados. Na obra O Homem Revoltado, a gente tem esse como um principal conceito que eu abordo melhor no meu vídeo sobre o homem revoltado, que é o conceito da revolta. A revolta é uma resistência a essas imposições do pensamento equivocado. É uma resistência que parte da comunhão entre os homens que têm um destino comum, a morte. O Camus não acha, como um utópico acharia, que é possível uma revolução sem violência. Não, ele reconhece a necessidade, às vezes, da violência. Mas ele diz que essa violência não pode se degenerar numa violência confortável, é a palavra que ele usa. E de uma violência legitimada pela ideologia do Estado e pelas filosofias, que foi o que aconteceu no século XX e que é o que ainda acontece hoje no século XXI, a dizer pelo conflito da Ucrânia, a dizer pelo conflito em Israel, no Oriente Médio, e pela tensão constante, ainda existente entre Ocidente e Oriente, a dizer a Coreia do Norte, o Irã, enfim. Eu vou aproveitar para recomendar para vocês O Exílio e o Reino, que é o livro em que se encontra o conto A Pedra que Cresce, que se passa no Brasil, e mais 5 outras histórias que falam muito sobre essa questão da revolta e da irmandade entre os homens nos mais diversos cantos do mundo. Também vou aproveitar para recomendar, é claro, o meu livro Contos Pandêmicos, que é muito influenciado pelo estilo do Camus, uma grande referência para mim, e que trata de uma grande questão, um grande tema do nosso século, o século XXI, e que reflete um pouco também essa questão da crença no progresso, na técnica,
da modernidade e o seu colapso em outra ocasião, outra crise humanitária que foi a pandemia. Eu recomendo para vocês, o link para todos esses livros mencionados e recomendados estão aqui na descrição. Você pode comprar e assim vai estar ajudando o canal também, se comprar por esses links. Também fica a minha recomendação para você se matricular no Educação Filosófica, um curso de toda a história da filosofia na Hotmart, o meu maior produto de acesso vitalício que está em uma mega oferta nessa virada de mês. O link está na descrição. Quando homens eram torturados com frequência, quando mães se vinham obrigadas a condenar os próprios filhos à morte, quando justos eram enterrados feito porcos, esses revoltados consideravam que era negado neles algo que não lhes pertencia exclusivamente, e sim um lugar comum onde os homens sentem uma solidariedade sempre em prontidão. Mas ao mesmo tempo havia nesse absurdo a lição de que estávamos numa tragédia coletiva, no qual estava em jogo uma dignidade compartilhada, uma comunhão dos homens que era necessário defender e preservar antes de mais nada. Sim, essa é a grande lição desses anos terríveis, o fato de um insulto a um estudante de Praga afetar um operário do subúrbio parisiense, e até isso era absurdo e louco, impossível de se imaginar, ou quase. A partir daí, sabíamos como agir e aprendíamos que o homem, mesmo na sua mais absoluta miséria moral, é capaz de resgatar valores suficientes para regular sua conduta. Assim, a partir da negação e pelo simples movimento da nossa revolta, era possível resgatar uma moral da liberdade e da sinceridade, uma moral do diálogo. Para curar a Europa, para servir ao futuro do mundo, é essa moral do diálogo que precisamos opor provisoriamente à moral do assassinato. Precisamos lutar contra a injustiça, contra a servidão e contra o terror, pois são esses os três flagelos que impõem o reinado do silêncio entre os homens, que erguem barreiras entre eles, que os impedem de enxergar um ao outro e de convergir para o único valor capaz de salvá-los desse mundo desesperador, a longa fraternidade dos homens em luta contra seu destino. No fim dessa interminável noite, agora e enfim, sabemos o que devemos fazer.